Boa tarde. Vamos dar início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, neste dia 24 de novembro de 2016. E é com grata satisfação que eu anuncio aqui a presença dos alunos do 4º período da Universidade de Montes Claros, Unimontes, acompanhados do professor Leandro Luciano da Silva, em atividade aqui do nosso Centro de Memória da Justiça do Trabalho. Eu esclareço e peço desculpas pelo atraso, mas é porque nós tivemos uma sessão agora da parte da manhã que só encerrou às 13h30, parece. E aí nós não tivemos condições de ficar continuamente. E fomos, então, nos alimentar. Somos 3 integrantes da turma, da 7ª turma, que participamos também da SDI 1, que foi pela manhã, que é a sessão que julga os mandados de segurança aqui do tribunal. Então, para os alunos entenderem, nós temos os órgãos fracionários do tribunal, sessões especializadas e turmas. Aqui é uma turma, a 7ª. Somos 11 turmas que julgamos os recursos advindos das varas do trabalho. Então, nos processos de reclamações trabalhistas comuns, o recurso ordinário, que é o recurso que traz o reexame para o 2º grau, é julgado nas turmas. Também o agravo de petição e o agravo de instrumento. E as sessões especializadas julgam ações especiais da competência originária do tribunal, ou seja, onde o tribunal funciona como primeira instância. Aí é o mandado de segurança, que é na SDI 1, a ação rescisória, que é na SDI 2, e os dissídios coletivos na SDC. São sessões especializadas que têm, elas se reúnem uma vez por mês. Então, hoje foi o dia da SDI 1, que é de mandado de segurança. Acima dos órgãos fracionários, nós temos o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno são todos integrantes. E ele se reúne também mensalmente. Nesse mês de novembro, nós já tivemos, é sempre no início do mês. Vamos ter agora no dia 10, né? 10 de dezembro, vamos ter outra. Como o desembargador Paulo Roberto Castro ainda não chegou, nós vamos dar início em processos dos quais ele não participa. Nós temos aqui na turma 4 integrantes, mas apenas 3 funcionam no julgamento de determinados processos. O relator, o revisor e um terceiro votante que atua. Então, dentro da turma, cada processo tem ou cada grupo de processos tem um trio julgador, né? Nós vamos, então, eu vou passar a palavra ao secretário para apregoar um desses processos em que o trio julgador seremos nós 3. Eu, doutor Vitor Salino e a doutora Sabrina Frois Leão. Esclarecendo também que há 2 desembargadores que estão, por motivos diferentes, afastados. Então, o juiz Vitor Salino está convocado em substituição à desembargadora Cristiana Fenelon, e a juíza Sabrina Leão está convocada em substituição ao desembargador Marcelo Pertence. Passamos, então, ao pregão de
seguindo a ordem, mas com o trio julgador presente. Senhor presidente, pela ordem, Pois não. nós temos duas... Bom, antes de tudo, também faço uma saudação aos alunos da Unimontes que vêm estar conosco, seja uma tarde bem produtiva, uma experiência profissional que já se delineia para que faça uma bonita carreira, e cumprimento especialmente o professor pela iniciativa. Mas queria dizer a Vossa Excelência que temos duas matérias sujeitas à uniformização de jurisprudência, matérias novas. Me refiro à prescrição intercorrente e me refiro também ao adicional por abastecimento. Eu identifico na minha relatoria um processo que trata do acompanhamento de abastecimento. É o 58 da pauta física. E aí, como ele está sujeito... Vamos deixar o pregão normal, porque... Era para liberar advogado, se fosse o caso. É para cada trio decidir esse... Que aí escapa do relator e o trio decide. Mas, de qualquer forma, tem algum advogado? Não, 58 não tem inscrição. Não, 58 e qual? Era este. Eu aguardo, era só para poder que aí na hora facilitar. a gente... Perfeitamente. Muito obrigado, eu acato. Pode chamar, então. Pauta física, número 29 da pauta, processo 1422-2014. Relatora, doutora Sabrina, revisor, doutor Fernando, inscrito advogado Gustavo Luciano Airola Soares, 29 da pauta física. A relatora, então, pode ler a conclusão? Pois não, presidente. Conheço do agravo de petição interposto por Companhia Brasileira de Trens Urbanos e, no mérito, nego provimento. Não conheço do agravo de petição adesivo interposto pelo reclamante, pelo exequente, face à ocorrência de preclusão. É o meu voto. O doutor vai falar por quem? Pelo reclamante, excelência. Tá, com a palavra. Só que com a devida vênia do voto da ilustre relatora, que o recurso do agravo de petição adesivo seja conhecido, julgado procedente nas matérias. E caso não seja conhecido, que é uma questão de ordem pública, no acordo proferido por essa douta turma, foi determinado o pagamento de honorários advocatícios nos moldes de 20% do valor total da condenação. E o perito o perito oficial, ele apurou somente o valor de 10% a título de honorários advocatícios do total da condenação. Então, caso o recurso adesivo não seja conhecido, que por se tratar de matéria de ordem pública, que seja determinada a retificação dos cálculos dos honorários advocatícios com a determinação do ilustre perito para retificar os mesmos. Tá, devolvo a palavra à relatora. Presidente, aqui o perito apresentou o laudo, as partes foram intimadas e se insurgiram. O perito apresentou os esclarecimentos e os cálculos foram homologados. A segunda ré citada apresentou embargos à execução, foram julgados, improcedentes. A segunda ré apresentou agravo de petição e, desse agravo de petição, o reclamante resolveu apresentar agravo de petição adesivo para impugnar os cálculos periciais. Eu entendo que a oportunidade está preclusa e não estou conhecendo. E nem se diga também ser matéria de ordem pública, porque diz respeito tão somente à incorreção de cálculos periciais. Não se constitui em meros erros materiais, apenas impugna os cálculos periciais. Eu mantenho meu voto, presidente. Eu, como revisor, também estou acompanhando a relatora integralmente. Da mesma forma, presidente. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Pauta do PJE, sessão de 14/8, relatora doutora Sabrina. Qual o número, Gilberto?
É o 16 da pauta. 10.828. Inscrito advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, processo número 10.828, 16 da pauta. Só um minutinho que eu estou acessando. Obrigada. Relatora pode ler a conclusão do voto? Para Conheço do agravo de instrumento interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Rejeito a aplicação da multa por litigância de má-fé à reclamada, requerida pelo reclamante em contraminuta ao agravo de instrumento interposto pela empresa. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e nego provimento. doutor, com a palavra. Senhor presidente, demais componentes da turma, senhora relatora, o agravo de instrumento da empresa é em razão de não ter sido reconhecido o recurso ordinário em razão de deserção. Mas eu lembro aqui a questão é justamente da época da greve do bancária e, em razão da portaria, a empresa poderia fazer esse preparo dentro dos prazos ali permitidos, e eu estava conferindo ali agora e eu entendi que foram feitos dentro desse prazo. Então, data vênia, deveria ser conhecido o agravo para, dando provimento ao mesmo, fosse julgado o RO da empresa. Então, data vênia entende que foi feito sim o preparo, não dentro dos termos da lei, mas em razão da portaria, em razão da greve dos bancários. Obrigado. O problema aqui, presidente, é que a empresa fez o preparo, sim, mas ela ultrapassou o prazo previsto na portaria. Então, por isso que não foi conhecido. Ela recolheu o depósito recursal e as custas processuais no dia 17. E a portaria determinava que fossem recolhidos até o 5º dia útil subsequente, não, que fosse comprovado, né? Que fossem recolhidos no 3º dia útil subsequente ao término da greve. Então, ela extrapolou esses 3 dias do término da greve. Por isso que foi conhecido, doutor. Na verdade, o agravo de instrumento é conhecido e desprovido. Né? E no recurso ordinário do reclamante, ele é conhecido também e também desprovido. Eu estou acompanhando a relatora com essas questões que foram colocadas, ela realmente verificou e realmente ficou, o recurso da empresa ficou, aliás, o preparo, né? A comprovação do pagamento das custas e do depósito recursal efetuado vieram a destempo. Estou de acordo. Foi feito no dia 17, tinha que ter sido feito no dia 10/10, de acordo com a portaria. Juiz Vitor. A gente lamenta, né? Realmente a pessoa tem boa vontade, mas sem a formalidade não tem jeito de se acolher a pretensão. Eu estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Mesma sala ainda, o processo número 2 da pauta, 10.121. Inscrita advogada Cláudia Magalhães Souza, 2 da pauta. A relatora vai fazer a leitura da conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pela autora, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento ao apelo. A doutora vai falar por quem? Senhor presidente, eu falo pela recorrida.
Se o senhor me permitir, eu gostaria de aguardar o voto do Pode aguardar revisor. se tiver voto E se houver divergente. divergência, o senhor me obsequiaria o uso da palavra. Tá certo. Eu estou acompanhando a relatora e como vota o juiz. Eu também acompanho, presidente. Então prevalece o voto da relatora à unanimidade. Muito obrigada. Número 4 da pauta, processo 10.157. Inscrita advogada Isabela Guimarães Lima. Pronto. A relatora pode ir à conclusão. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, CEMIG Distribuição, exceto quanto ao tema multa por embargos protelatórios, por ausência de interesse recursal. E, no mérito, nego-lhe provimento. Tá, a doutora vai falar por quem? Pela CEMIG. Pela CEMIG. Com a palavra. Boa tarde a todos os presentes, senhores desembargadores, advogados. Então, o recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização dos serviços da CEMIG. Temos que, nesse caso de terceirização, ocorreu de forma lícita, conforme, inclusive, o TST já decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê no artigo 25 da Lei dos Eletricitários, dando efeito erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Esse tribunal, inclusive, senhores desembargadores, já reconheceu a ocorrência da turma julgada, tendo em vista essa ação civil pública, na 9ª turma, por exemplo. E outro ponto que eu gostaria de destacar é o reconhecimento da isonomia da sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas pelos empregados da recorrente, da CEMIG, que são concursados, passam por treinamentos, Universidade CEMIG, etc. Então, nesses termos, a gente reitera o pedido feito em sede de recurso ordinário, pugnando pelo provimento. A relatora tem essa questão de IUJ, não? Não. Não. Ela falou que... Inclusive, eu acho que eu entreguei memoriais Aqui, ó. nesse processo. Na folha 11. Pois é, mas nessa Aqui questão... tem tese prevalecente, né? Hein? Aqui tem tese prevalecente, eu faço menção. Do TRT, né? É. Aqui o... Está prevalecendo a uniformização deste tribunal. E aqui, Quer fazer presidente, alguma consideração? Sim. Mais? É tema reincidente. Consta nos autos que o reclamante, por todo o contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada, ele elaborou em favor exclusivo da segunda, da CEMIG Distribuições. Inclusive, as conclusões do laudo pericial comprovam que os cargos, as funções e as tarefas desempenhadas pelos empregados da primeira reclamada, inclusive o reclamante, são análogos, semelhantes e congêneres àquelas desempenhadas pelos empregados da segunda reclamada. Inclusive, esse fato nem foi impugnado pela segunda recorrente, a CEMIG, em seu recurso ordinário. Então, eu estou reconhecendo a ocorrência da terceirização ilícita e mantendo a responsabilidade subsidiária da CEMIG, inclusive quanto à isonomia, porque se eles desempenhavam as mesmas funções dos empregados da CEMIG, nada mais justo, em prol do princípio constitucional da isonomia, receber o mesmo salário dos empregados da CEMIG.
não é o vínculo, apenas o salário. Eu mantenho meu voto. Certo. Tese prevalecente número 5. Ela transcreve aqui, inclusive, a tese prevalecente aqui desse tribunal e que considera ilícita essa terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas. E a mesma tese, no item 2, diz que há um óbice da norma constitucional para o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora, mas que isso não a isenta de aplicação do princípio da isonomia e também por responder subsidiariamente. Então, na verdade, eles não vão ter o vínculo, o reclamante aqui não vai ter o vínculo direto com a tomadora CEMIG, mas ele tem o direito à isonomia com os empregados da CEMIG e à responsabilidade subsidiária da CEMIG. Eu estou inteiramente de acordo com a relatora. O juiz Vitor... Também de acordo, presidente. Também de acordo, então prevalece a conclusão lida Obrigada. por senhor. unanimidade. Boa tarde. Boa tarde. Na mesma sala ainda, processo número 27 da pauta, uma sustentação oral à distância a partir de Varginha. Processo número 11.291, inscrito o advogado Tiago Luiz da Cunha, de Varginha, o 27 da pauta. Tiago? Tiago. O doutor Tiago está me ouvindo bem? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Estou ouvindo, sim. Tá certo. Só esclarecendo aqui para os alunos de Montes Claros que nós temos a possibilidade da sustentação oral à distância, onde o advogado que está no interior pode falar lá da vara do trabalho ao microfone e nós ouvimos daqui. Então, ele pode fazer sustentação oral. Até pouco tempo atrás, tínhamos por videoconferência. Então, tínhamos a imagem, né, o áudio, ouvimos, e tínhamos a imagem no vídeo. Mas, por questões de custo elevado, a imagem foi, por hora, abolida. Então, ficamos só com o vídeo. Então, o doutor Tiago, então, vai fazer a sustentação oral dele, nós vamos ouvi-lo. Mas, antes disso, a relatora vai fazer a leitura da conclusão do voto, viu, doutor Tiago? Ok, excelência. Com a palavra. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, também, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Tiago vai falar por quem? Pela reclamada, excelência. Reclamada. Com a palavra, então, para a sua sustentação. Excelência. Excelência. Pois não, pode falar. Excelência. Estamos ouvindo, pode falar. Gostaria de ouvir o voto dos vogais, porque se não houver divergência, eu me abstenho de sustentar. Tá certo. Eu estou acompanhando a relatora e o juiz Vitor, como vota? Também acompanhando. Ambos estamos acompanhando a relatora e, portanto, a decisão prevalece pela conclusão por ela lida, à unanimidade. Tá ok. Obrigado, Certo? excelência. Nada. Na mesma sala, processo 20 da pauta, número 10.922, inscrito advogado Tarine Shannon Rodrigues, 20 da pauta. Passa a palavra à relatora para a conclusão do voto. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, exceto quanto ao pleito relativo a honorários advocatícios por configurada inovação recursal. E, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora, fala por quem? Pelo reclamante recorrente. Tá, com a palavra, então, para a sua sustentação. Boa tarde aos eminentes embargadores, aos demais presentes aqui no plenário.
O objeto do recurso em si é a questão do desvio de função e hora extra, que não ficou reconhecido na sentença. Quanto ao desvio de função, não é o que se discute nesses autos. O que se discute nos autos é o acúmulo de função, que ficou comprovado através das provas testemunhais, tanto do recorrente quanto do hora recorrido, que o autor exercia, sim, a função de coordenador e de apoio logístico. Para elucidar, eu vou falar um trecho da prova testemunhal, que foi produzida em audiência, que fala exatamente isso. Que a função de programação exercida pelo hora reclamante recorrente era de coordenador. O hora recorrente, ele portava celular o tempo todo na jornada de trabalho e sempre era acionado aos sábados, domingos e feriados. E isso era uma função que era atribuída ao coordenador e não ao apoio logístico. E quanto à questão das horas extras, em nenhum momento houve juntada nos autos do cartão de ponto. E mesmo se houvesse, não há comprovação de pagamento das horas extras, sendo que tanto a testemunha do recorrido como do recorrente confirmou que o reclamante exercia e sempre fez 1 hora extra, além da jornada de trabalho normal. Somente isso mesmo, Excelência. Tá. A relatora tem a palavra para suas considerações. Pois não, presidente. Aqui, ao contrário do que a ilustre procuradora mencionou da tribuna, o pleito não é de acúmulo de função, não, segundo o pedido da inicial, mas eu acho que se trata de um verdadeiro desvio funcional, conforme relatado na inicial. No item 2, o autor ressalta que, em que pese o reclamante ter em sua CTPS a anotação função de assistente de apoio logístico, salienta-se que desde o primeiro dia de trabalho sequer chegou a desenvolver a atividade para o qual foi contratado, sendo que desde a sua contratação o reclamante exerceu atividades específicas de cargo de coordenador. Então, ao meu entender, aí o pedido deveria ser de desvio de função, não acúmulo. E assim foi examinado. De acordo com o depoimento pessoal dele, não se evidencia nenhum desvio funcional. Pelo contrário, ele deixou bem claro o que ele fazia e o que o coordenador fazia, que eram funções bem distintas. Inclusive, o depoimento da testemunha do próprio autor também, que fala que o reclamante coordenava o transporte de mercadorias, que o reclamante se reportava ao senhor Hipólito e, na ausência, o senhor Felipe, que o senhor Hipólito era coordenador. Ora, se ele se reportava ao coordenador, ele não era um coordenador. Ele era um assistente. E quanto às horas extras, também foram indeferidas com base na prova produzida nos autos. Uma prova frágil, incumbia ao autor provar de forma robusta e não consta, infelizmente não consta isso nos autos. Então, estou mantendo o meu voto, presidente. Bom, eu, como segundo votante, estou inteiramente de acordo com o exame feito pela relatora, tanto para o enquadramento do pedido, como também a apreciação de toda a prova, e, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto da relatora. Juiz Vitor. Também de acordo, presidente. Bom, então prevalece o voto da relatora, a unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde. Pauta física e jus, número 62 da pauta, processo 2521-2013. Relator, Dr. Vitor. Revisor, Dr. Paulo Roberto. Inscrito, advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno. 62 da pauta física. Ao relator, para conclusão.
Nós estamos conhecendo dos recursos interpostos pelas partes, afastando a contradita formulada face à testemunha Reginaldo Lana para reconhecer a aptidão probatória de seu depoimento e, no mérito, negar provimento ao recurso da reclamada e dar provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer 30 minutos no início da jornada diária registrada nos cartões de ponto por prática de atos preparatórios, assim como de 1h30 mensais por participação em reuniões, 30 minutos mensais por execução de diligências a serem quitados conforme os parâmetros de reflexo definidos já para as horas extras. Provendo ainda para condenar a réu pagamento adicional de insalubridade em grau médio, calculado aí sobre o salário mínimo com os devidos reflexos, invertidos os ônus quanto aos honorários periciais no tópico. E, por fim, deferir a integração salarial do vale alimentação nos salários, nos valores previstos nos ajustes coletivos para fins de reflexos especificados na fundamentação. As custas estão sendo majoradas e as parcelas de natureza salarial declaradas. É como voto. Com a palavra o advogado da empresa, né? Sim. Mais uma vez, boa tarde. Em relação ao recurso do reclamante, porque já que foi dado esse provimento, a questão da contradita. Aqui eu lembro a questão da imediatidade, não só a questão dos motivos da contradita em si, mas o juiz que estava perto da testemunha foi claro, falando que essa testemunha era totalmente parcial e estava realmente defendendo os direitos do reclamante. Então, a questão não é que só os fatos em si, os fatos de que ele tem a mesma ação, com o mesmo advogado, o mesmo pedido de dano moral, que gera, sim, um certo, no mínimo, um certo mal-estar com a empresa. Então, isso tudo tira a isenção. Mas o mais sério aqui é que o próprio juiz, no depoimento dele, verificou que ele estava, sim, tendencioso. Então, essa questão do princípio da imediatidade, que tem se batido muito aqui, então, que se dá muito valor ao juiz que está mais próximo da testemunha e que valora essa questão do seu depoimento. Então, não estamos aqui apenas com questões teóricas, mas também com questões práticas, que o próprio juiz aferiu lá no momento da audiência. Então, data vênia deveria ser mantida, sim, a contradita, e não poderia se dar esse valor. O valor dela seria só como informante, e data vênia não poderia dar. Inclusive, o próprio depoimento de 30 minutos antes e 30 minutos depois já é um total exagero para fazer checklist. Eu lembro uma questão aqui, que me passou na cabeça outro dia, que mais tem a ver com isso, e que todos nós vivemos, que, por exemplo, é uma questão de você, na hora do estacionamento de um shopping, você paga o ticket e tem 15 minutos para ir para até o carro, descarregar as suas compras, se dirigir até o local onde tem a passagem do bilhete, geralmente pega-se filha, e esses 15 minutos dão mais do que sobra. Falar que necessita de 30 minutos para fazer um checklist, que seja uma volta em volta do carro, ou mesmo até buscar o carro, data vênia, já demonstra o que o juiz sentiu no próprio sentir dele, que foi um exagero, e realmente é um exagero. Então, data vênia, o depoimento dessa testemunha não tem condição de ser acatado. E foi com base nele também que deu esses minutos, então também não poderia prevalecer. Em relação à questão da insalubridade, eu sei, parece que o entendimento dessa turma é no sentido que a zona B, vibração, é insalubre. Então, não vou discorrer muito a questão, não, já é entendimento. Então, vou bater só na questão da integração do Vale Alimentação. A empresa comprovou que tinha o PAT durante todo o período imprescrito. E data vênia, fazer prova de período não prescrito, ou seja, não tem nem porquê. Então, o próprio juiz verificou que durante todo o período imprescrito
a empresa demonstrou que era participante do PAT, então não poderia haver essa integração do Vale Alimentação. Em relação à questão do recurso da empresa, a empresa reitera aqui apenas a questão da compensação, porque no caso da empresa a questão tem dois detalhes. Primeiro é o seguinte, são duas formas de compensação que existem. Uma é a compensação de horas extras com folgas. Essa existe a Assembleia dos Empregados. Realmente, essa parece que não existe. Mas a compensação de horas extras com excesso de um dia, com redução em outro, ela é sempre possível. E ela é dentro do mês. E sendo dentro do mês, ela, na realidade, é um banco de horas. E dentro do banco de horas, aplica-se o item 5 da súmula 85 do TST. Então, não se aplica aquelas questões da súmula, ou seja, a questão da habitualidade de hora extra, para afastar essa compensação. Justamente por quê? Porque, no caso de banco de horas, é justamente em razão dessa essa habitualidade de horas extras. Então, data vênia, no recurso da empresa, deveria ser reconhecido para autorizar essa compensação, e no recurso do reclamante deveria ser negado provimento, em razão principalmente dessa questão da contradita. Obrigado. Relator. Senhor presidente, são diversas questões, todas são muito objetivas. A questão da contradita, nós estamos louvando na súmula 357 e, por essa razão, superando todo o arrazoado. A questão da analogia ao shopping nos parece estranha a causa, né? Seja pela atividade, seja pela própria disponibilidade. No shopping, a pessoa depende de si própria, o contexto é outro, o ambiente é outro, e não vou, por essa razão, me impressionar com isso. Quanto à importante questão do Vale, da mesma forma, né? Como tínhamos funcionários que já recebiam benefício anteriormente, é caso de aplicação do OJ 413, é como estamos fazendo aqui na nossa proposta de voto. A zona B é matéria já definida pelo colegiado, eu estou mantendo o voto por essas razões. O segundo votante, doutor Paulo, aliás, revisor, doutor Paulo Roberto. Presidente, sou eu. Presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral do eminente advogado, mas estou de acordo com o voto do relator em todos os tópicos, não só aqueles que foram abordados na tribuna, mas também aqueles que fazem parte do contexto de todo o voto, inclusive na questão do adicional de insalubridade, inclusive na rejeição da preliminar. Então, estou de pleno acordo com o voto na sua íntegra, respeitosamente. Juíza Sabrina. Presidente, primeiramente, eu fico vencida no adicional de insalubridade, porque a vibração que foi apurada se encontrava na zona B. E quanto a esse checklist, realmente é exagerado, 30 minutos, pelo que a gente vê, né? Checklist 5, 10 minutos no máximo. Porém, a empresa não apresentou testemunha nenhuma, só tem uma testemunha do reclamante. E o fato dela propor ação contra a empresa, pleiteando danos morais e tudo mais, não a torna suspeita, nem impedida. Mas a empresa podia ter levado uma testemunha também para contrapor esse depoimento. Então, fica difícil a gente derrubar esses 30 minutos. Derrubar por presunção. Então, eu estou de pés e mãos atados aqui. Eu mantenho e só fico vencido no adicional de insalubridade. Excelência, só uma questão de fato, é porque ela foi ouvida só como informante, e o ônus era do reclamante. Então, a empresa não ia mesmo fazer prova de uma coisa que o ônus era da outra parte. Acho que ela podia ter ouvido apenas para espancar qualquer dúvida, né? Mas teve perícia, né? Ele tem a perícia. Bom, de qualquer forma... Estamos julgando com o limite da prova, né? A doutora Sabrina fica vencida só no adicional de insalubridade e prevalece o voto do relator. Relatora.
É do relator. Relator. Sou eu. É. Olhei pra sala. Faltou aí, Vossa Excelência colocou aí a inversão dos honorários Já periciais? observei e Tá certo. agradeço. Então, invertidos os ônus quanto aos honorários periciais pela reclamada. Assim se decide, então. Tá. Eu tenho mais um. PJ vai seguir a ordem. Vamos aguardar aqui o pregão. Enquanto isso, eu submeto a ata da sessão anterior. Estou de acordo, presidente. Estando todos de acordo, fica aprovada a unanimidade e vamos ao pregão do próximo. 61 da pauta, processo 2257-2014. Relator, Dr. Vitor. Revisor, Dr. Paulo Roberto. Inscrito, advogado Silvio de Magalhães Carvalho Júnior. 61 da pauta. Então, voltamos para o doutor Silvio. Fica aí um ping-pong. Né? É verdade, excelência. Quem que é o relator? Sou eu, presidente. Doutor Vitor, com a palavra. Podemos? Então, estamos conhecendo de ambos os recursos, rejeitando a prefacial de cerceamento de defesa e de nulidade no mérito, dando parcial provimento do recurso do reclamante para declarar a responsabilidade solidária das réis. Nego o provimento dos recursos das reclamadas. O valor da condenação fica, por conseguinte, mantido. Como voto. Com a palavra, doutor Silvio. Julgadores, meus cumprimentos reiterados. Excelência, a questão primeira, coloco a Vossa Excelências, é justamente a fragilidade da prova oral produzida. Vejam, Vossas Excelências, que, afora o fato de que elas têm reclamação com objeto idêntico ao do operário, aqui nesses autos, o que as aproxima muito de um interesse comum, o que tem levado, inclusive, a jurisprudência a temperar a aplicação da súmula 357, a coisa muito relevante é que a própria sentença que utiliza essa base de informação para condenar, admite que são depoimentos contraditórios, inseguros e incoerentes. Uma questão que me chama muito a atenção primeiro, que nenhuma das testemunhas infirmou a data de admissão do trabalhador. Nenhuma delas. A única testemunha que se refere a isso diz assim que acredita que foi por volta do ano de 2011. Quer dizer, é uma testemunha que, assim, não vou dizer mentirosa nesse aspecto, porque ele admite que não sabe. Essa é a base para arredar a prova documental do contrato de trabalho firmado em 2011. Afinal de contas, por volta de 2011 a 2012. Não é só. É que, vejam, Vossas Excelências, que esse recorrido e recorrente aqui, ele tinha uma avença anterior ao pacto laboral com as empresas. Ele prestava serviço à Vigon de arrendamento. Ele arrendava um caminhão dele, na verdade não é prestação de serviço, arrendava um caminhão dele antes. O que é relevante para se medir, dosar e limitar o alcance dessa prova testemunhal. E uma outra coisa que a sentença fala, e que me lembrou o início da minha advocacia, é o seguinte, é que a inicial ela é muito clara em delimitar a jornada laboral e discutir apenas a jornada e fala assim, categoricamente, que o labor era prestado de segunda a sexta. E com base nessa delimitação, a exordial começa a formular as pretensões de direito. Perfeito? Ocorre, sabe lá Deus por quê? Na antessala da audiência inaugural, o reclamante mudou a sua versão. E, coincidentemente, uma testemunha o acompanhou. Mas eles dois estão absolutamente conflitantes com a inicial.
o que mostra que não é um testemunho seguro. E aí sim, a ausência da verdade. A ausência da verdade por incoerência mesmo. Então, são esses dois elementos considerados em conjunto com o interesse evidente, porque vejam, Vossas Excelências, que uma pessoa que tem a mesma pretensão, ela não pode se desmentir. Quem haverá, em sã consciência, de admitir fato contrário ao seu interesse? Já dizia o Brocardo antigo, até parece quem é louco quem admite fato contrário ao seu direito. Pois bem, e mais que isso, há evidente exagero em aumentar em 1 ano o contrato de trabalho do reclamante nesses autos. Considerando isso, medindo e pesado, verifica-se que a prova documental, que não foi impugnada no sentido de vício de vontade, ela tem que prevalecer. Razão pela qual não há dúvida que o contrato de arrendamento é de abril de 2011, como está aí as folhas 135, e não dezembro, me perdoem aí o relator e o revisor, o meu memorial tem um equívoco nesse sentido. E o contrato individual de trabalho é de 9/4/2012, com apenas o salário fixo. Porque o contrato de arrendamento, ele teve continuidade, não seria nem razoável, nem justo que ele, admitido como empregado, perdesse uma renda que tinha como no arrendamento civil que tinha. Não seria justo que se fizesse isso, só por questão de formalidade. Agora, mais que isso, é muito importante também, aí já falando da pretensão do operário em seu pleito, no sentido de confirmar a decisão do relator nesse sentido, é que ele não era motorista rodoviário de forma alguma. Não é? Trabalho era de encarregado de serviços gerais e fazia carga e descarga interna em vias privadas. Não era sequer habilitado. E mesmo que fosse distinto, as convenções coletivas firmadas por categoria que não representa as reclamadas, não as obrigam, obviamente. Não é? Razão pela qual eu rogo a Vossas Excelências que dirijam de Sua Excelência no que ele provê o apelo do trabalhador também, porque a responsabilidade se fixou única e tão somente por conta da integração a grupo econômico comum, semelhante à circunstância anterior aqui julgada com relação à CEMIG, não é? Uma vez que o contrato de arrendamento nada tem a ver com o pacto laboral. Muito obrigado, Excelências. O relator quer fazer alguma... Senhor presidente, tem um ponto que convém lançarmos mais luzes, que é a questão da alegada contradição nos depoimentos. E eu vejo com muita naturalidade, né, a pessoa precisar se reportar um fato pretérito e saber com exatidão a data que o colega foi admitido é um desafio sobre-humano. Muitas vezes não se sabe nem a própria data, quanto mais a data do outro. Mas uma coisa muito relevante ele diz que quando chegou lá em 2011 já encontrou o reclamante recorrente aqui trabalhando. Ora, essa é uma positivação muito clara, muito contundente e que transcende a essa precisão cirúrgica que se exige da tribuna, né? Então, esses fatos são verificados por regras de experiência e eu penso que o juiz originário andou muito bem ao fazer essa subsunção do fato à realidade formal. Quanto aos demais aspectos, né, se propugna que seja mantido a questão do enquadramento, né, a recorrente que, ora, traz suas alegações, está sendo atendida no particular. Eu estou mantendo o voto como está. Revisor. Presidente, em homenagem ao eminente causídico,
doutor Silvio, eu acuso inicialmente a recepção de memorial, no qual se observa, me parece que deve ser nos mesmos fundamentos, nos mesmos itens do recurso, em que há uma insurgência, né, contra, seria uma preliminar, né, quanto ao afastamento da súmula 357 do TST, como também a questão relativa ao que foi dito da tribuna do tempo de serviço e do pacto, ou seja, o tempo aqui, entendido o tempo anterior àquele que foi reconhecido. Eu quero dizer o seguinte aqui, o relator já esclareceu e o voto esclarece muito bem. É normal realmente isso, né? A súmula, me parece que a súmula ela tem, né, uma consistência muito importante diante da realidade que são as ações trabalhistas, especialmente no que toca à prova oral. E nós sabemos que se assim não fosse, não haveria, não haveria possibilidade nenhuma de haver prova testemunhal. Então, eu entendo até o seguinte, o fundamento da tribuna, e que é também replicado no memorial, é que o próprio juiz, ao tomar parte dos depoimentos, estaria, evidentemente, contrariando, né, o que foi decidido, porque o juiz entenderia, segundo a recorrente, se teria, em algum momento que a testemunha vacilou em determinados trechos do depoimento, eu penso que isso não invalida, porque se extrai realmente o depoimento daquilo que é possível se extrair, né? Se extrai o que é possível extrair, o juiz assim o fez. E isso, o fato da testemunha, como disse aqui o relator, às vezes titubear num ou no outro ponto, ou esquecer, ou falar uma data errada, não é fundamento substancial para invalidar o depoimento. E, então, eu também afastaria, como fez o relator, essa arguição da reclamada sobre a inutilidade dos depoimentos das testemunhas, né, que seriam prejudiciais aos próprios pedidos. E no que toca a questão do tempo de serviço, me parece que não é novidade para nós, até porque a própria reclamada reconhece anterior a 2012 um tempo de serviço que foi executado pelo reclamante sob o manto de um contrato de arrendamento operacional de caminhão. Então, em primeiro lugar, então, aqui eu faço coro com o relator, porque eu acho que do momento aqui, e não seria, evidentemente, seria aplicação aqui da súmula do TST, da inversão, até porque se admitiu a qualquer título, né, uma prestação de serviço anterior àquele que foi reconhecido, deveria a própria ré fazer a sua prova também, ou a sua contraprova, para exatamente comprovar exatamente qual o período que teria sido o verdadeiro início da prestação de serviço. E o que a gente observa também, presidente, para não me alongar muito, né, é o seguinte, não houve nenhuma modificação, né? Não há modificação da prestação de serviço. Então, tudo me parece que há um intuito de mascarar a possível relação de emprego. E quanto àquilo que foi fixado como os valores contratualmente estabelecidos com o reclamante, eu também faço coro com o voto respeitosamente e estou de acordo plenamente, né, com aquilo que foi estabelecido como a verdadeira percepção remuneratória do reclamante. Então, doutor, respeitosamente, eu acompanho o relator, saudando a Vossa Excelência pela tentativa e pelo esforço, evidentemente, de buscar, né, o provimento ainda que parcial do seu recurso. É assim como voto. Luísa Sabrina. Acompanhando, presidente. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade. Conforme. Obrigado pela atenção, Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Pauta do PJE, sessão de 14/5, relator doutor Fernando. 14/5. 14/5, é. Processo número 10.664, o 15 da pauta, inscrito advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, 15 da pauta. Não? É. Fala no processo, senhor Gilberto, por favor. 10.664. 10.664. Pois não, obrigado. Eu vou ler a conclusão. Eu conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença para seus próprios fundamentos. É um sumaríssimo, né? Com a palavra, doutor. Excelência, a questão do recurso da empresa seria só a questão do intervalo entre a jornada,
é uma questão conhecida, eu não vou rebater aqui, não. Vou pedir que mantenha, então, uma negativa de provimento ao recurso do reclamante. Obrigado. Tá. Segundo votante aqui é doutor Vitor. E Eu estou de acordo com o doutor voto. Paulo também de acordo, assim se decide unanimidade. Obrigado. Mesma sala, ainda, processo 5 da pauta, número 10.230. Inscrita advogada Patrícia Lobato Assis, 5 da pauta. Número do processo, Gilberto, desculpe. 10.230. 303? 230. 30. Eu vou à conclusão, que é no seguinte sentido. Eu conheço do recurso do reclamante, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença para seus próximos fundamentos. Sumaríssimo também. Doutora, vai falar por quem? Pela recorrida, Excelência, eu gostaria de aguardar o próximo voto. Quer aguardar? Então, revisor? Sim, de acordo. Eu estou de acordo, Doutor já Paulo? votei, presidente. Tá, Já votei. então, a unanimidade. Obrigada, Excelência. Boa tarde. 13 da pauta, processo 10.610. Inscritos os advogados Daniel Quintino Tostes Martins e Yuri Moreira Assis. 10.610. São advogados de partes diferentes? Sim, Excelência. Pelo Pode. Banco do Brasil. Tá. Eu vou ler a conclusão e, como ambos recorrem, eu vou dar a palavra primeiro ao procurador da reclamante. Minha conclusão é a seguinte: conheço dos recursos, no mérito do provimento ao da reclamante, para colher a nulidade processual suscitada e determinar o retorno dos autos para a reabertura da instrução, inquirição de testemunhas de forma regular e, após prolatada nova decisão como sem entender direito. Fica prejudicado o exame das demais questões contidas nos recursos, que deverão ser renovadas em novos apelos após a nova sentença. Então, essa é a minha conclusão. Com a palavra, primeiramente, o advogado da reclamante. Parece estar contemplado. Não é isso? Perfeitamente, Excelência. Boa tarde a todos os presentes. Eu até Boa havia tarde. já retirado a inscrição e permanecer apenas para assistir o julgamento. Tá certo. O advogado do Muito banco obrigado. quer fazer a sustentação ou vai aguardar? Excelência, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Ilustres desembargadores, demais membros, estudantes presentes. O banco não concorda com a posição, mas, porém, como está sendo devolvido, e Vossa Excelência já disse que não vai avaliar as demais questões, né? Sim. Nós vamos aguardar, então, o novo julgamento. Tá. Eu estou considerando que houve realmente um cerceio aqui e estou determinando, então, a reabertura da instrução. Eu não sei se os outros me acompanham, o doutor Claro. Vitor. Excelência, pela ordem. Sim. Qual que seria a fundamentação do receio? A nulidade foi arguída por quem? Pelo reclamante, né? No tempo de serviço, eu vi parte da... Eu queria provar com outra testemunha a integridade do tempo, né? O banco também arguiu uma nulidade que seria de negativo de prestação jurisdicional. Mas essa do reclamante, que é por cerceamento de defesa, foi indeferimento de prova testemunhal. Então, de qualquer forma, vai voltar a reabrir instrução, ou novo pronunciamento, e aí nova oportunidade para recursos, porque, inclusive, aí contempla o banco também, que queria a nulidade da sentença. Mas, na verdade, eu estou acolhendo a do reclamante. Tá? Mas, como é nulidade, volta, e aí... A matéria é comum, né? Acaba favorecendo aos dois. Só vai retardar um pouco Sim. a prestação. Os dois estão acompanhando. Mas traz segurança jurídica. né? Traz uma segurança jurídica maior, embora com um pequeno atraso. Né? Mas É necessário. faz, às vezes, necessário. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Ainda citou Paulo Roberto de Campos. Assim se decide unanimidade. Boa tarde. Sessão de 14h11. Relator, doutor Vitor Salino.
Processo número 34 da pauta, número 12091. Inscrita advogada Cláudia Magalhães Souza. 34 da pauta. Eu votei todos, cara. 34, relator. Sou eu, Pode concluir. 12091. 091. Isso, 12091. Ultragás. Podemos, presidente? Sim, com a palavra. Então, estamos conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, dando provimento parcial da reclamada para excluir da condenação o apagamento de diferenças de PLR de todo o período contratual imprescrito e determinar que a metodologia de cálculo para apuração do imposto de renda incidente sobre as parcelas objeto da condenação observe o disposto na legislação que rege a matéria. O recurso do reclamante está sendo improvido. Doutora vai falar por quem? Pela reclamada nesse caso, excelente. Com a palavra. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustres desembargadores que integram essa egrégia turma, os representantes do Ministério Público aqui presentes, senhores secretários, alunos aqui presentes também, uma boa tarde a todos. Quanto ao recurso da reclamada, ela pede que, além do provimento parcial que já foi dado ao seu apelo, que seja abastecido para que se conheça e contemple-se também as demais matérias ali discutidas, entendendo que, naqueles aspectos, a sentença merece reforma. Quanto ao apelo do reclamante, também pede-se que seja acompanhado o voto já proferido pelo eminente desembargador relator, para que seja mantida a sentença nos aspectos relativos ao salário-utilidade requerido pelo reclamante de uso de veículo, no qual restou provado e demonstrado nos autos que o fornecimento de veículo foi para a execução das tarefas e não como retribuição de qualquer serviço realizado pelo autor, inclusive sendo este fato de conhecimento do reclamante, pois ele mesmo assinou o termo de responsabilidade quando recebeu o veículo para utilização na execução de suas tarefas e não como retribuição. Se, porventura, o autor descumpriu normas internas fazendo uso particular do veículo, isso não desnatura o fornecimento do veículo para execução e não pela execução das tarefas. Também para que seja mantida a sentença no que afastou o deferimento de diferenças remuneratórias de parcela variável, entendendo que aqui o autor não fez prova de que teria recebido valores a menor. Pelo contrário, a RE trouxe aos autos a comprovação necessária de que os critérios para apuração estavam previstos em norma interna da empresa, eram amplamente divulgados aos empregados, as metas eram trimestrais e a testemunha da empresa, inclusive, trouxe esta informação, aclarando ainda mais o restante do conjunto probatório já existente, no sentido de que as metas trimestrais eram fixadas nesse período e subdivididas no transcorrer desses meses. E que tudo isso era divulgado aos empregados, sendo que não havia e não houve em momento algum alteração de meta ou de critérios de apuração de forma unilateral para impedir que o autor viesse a receber qualquer um dos seus proventos na integralidade. E também que não seja utilizada como prova emprestada para ser alterada a sentença os argumentos do autor de que houve decisão quanto à matéria em processos distintos de uma forma diferenciada da que foi proferida em primeira instância. Isso porque cada caso é único e os critérios aqui para apuração de metas, da existência das metas e atendimento delas é subjetivo, motivo pelo qual prova produzida em outro processo não serviria a estes autos no entendimento modesto da reclamada. Quanto às demais matérias constantes das contrarrazões recursais e também do recurso ordinário da RE, eu me reporto a elas até para não me alongar mais, pedindo um provimento mais elastecido ao apelo da RE e, quanto ao do reclamante, que seja realmente negado provimento para se manter a sentença, pois ela caminhou corretamente nos aspectos em que indeferiu estas parcelas ao autor. Certo. O relator quer... Presidente, convém uma questão trazida, ser posta em destaque, que é o problema das metas, né? O problema das metas, em que era dado conhecimento. Meta já é uma matéria
por si só controvertida. Evidentemente que a empresa deve mesmo persegui-las por uma questão de performance, lucratividade, é muito razoável. Mas é preciso que se tenha em mente que essas metas são postas para serem cumpridas por humanos e, com isso, valorizar o elemento constante da relação de trabalho. Meta que só o gerente conhece e a parte depois tem que dar resultado é um esforço que vai além da capacidade, com o que não podemos concordar com a praxe que era levada a efeito. No mais, a sentença é dada pelo juiz titular da comarca, que conhece bem a realidade, é um assunto já recorrente. Eu estou mantendo integralmente o voto tramitado. O segundo a votar aqui é... Sou eu. Doutor Paulo. Estou de acordo, presidente. Inclusive, acrescentando o que já foi dito pelo relator, aqui as metas era aquela coisa difícil da gente encontrar, né? São aquelas metas saudáveis, né? Essas são metas saudáveis, não são aquelas metas que estamos acostumados a julgar, né? Matar o cara. Sim. A doutora Sabrina? Acompanhando, presidente. Então, prevaleceu o voto do relator à unanimidade. Boa tarde a todos. Obrigada. 21 da pauta, processo 11.032. Inscrito o advogado Diego Silvério do Nascimento. Ainda no... Mas aí é 21 da minha? Da TJR. Tá. Eu vou, um minutinho, passar a presidência. Pois não, presidente. Desembargador Paulo, que eu vou... Relator, para proferir o seu voto. 11.032. Ainda não abriu aqui para mim, eu rogo um pouquinho de paciência, nós estamos conhecendo dos recursos e negando-lhes provimento. Conhece, nega provimento? Doutor, boa tarde, com a palavra, caso necessário. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes da colenda turma, caros advogados aqui presentes, estudantes, muito boa tarde. Trata-se, excelência, de recurso ordinário interposto em face de sentença que afastou a dispensa por justa causa aplicada na recorrida. No caso invertente, excelência, a recorrida trabalhava na instituição recorrente exercendo a função de técnica de enfermagem e, em determinada oportunidade, restou constatado que, durante a realização de um procedimento denominado pulsionamento na veia de um dos pacientes que estavam sob seus cuidados, uma das agulhas guias fora deixada na veia desse paciente, o que acarretou dor no paciente, estado de febrite, sudorese em excesso, e por tal motivo foi aplicada a dispensa por justa causa na reclamante hora recorrida. Ao contrário do que foi entendido pelo nobre julgador de origem, excelência, com a devida vênia, existe nos autos prova suficiente apta a ensejar a autoria do erro à recorrida. O próprio prontuário médico que foi juntado com a contestação, ele demonstra que apenas a recorrida teve contato com esse paciente realizando o procedimento de puncionamento. O técnico de enfermagem que substituiu o plantão da recorrida, ele apenas administrou o medicamento através do procedimento que já havia sido realizado. O próprio julgador de origem fez constar na sentença, em seu entendimento, que, de fato, pelas provas carreadas aos autos, apenas a recorrida realizou o procedimento. Porém, o entendimento do nobre julgador de origem foi de que, pelo fato do procedimento ter sido realizado à meia-noite de um dia e a falha somente ter sido constatada às 6 horas da tarde do dia seguinte, imputar à recorrida a autoria desse erro seria frágil, seria um argumento muito frágil imputar a autoria à recorrida. Porém, foi reconhecido em sentença que apenas a recorrida realizou o procedimento de pulsionamento e não existe no prontuário médico qualquer lançamento, qualquer informação que determine, que demonstre que outro técnico de enfermagem, outro enfermeiro tenha realizado esse procedimento, restando claro que apenas a recorrida poderia ter esquecido a agulha na veia do paciente. Cabe a mim também chamar a atenção de Vossa Excelência para o fato de que não foi uma conduta esporádica. Em outras oportunidades,
mais precisamente em 2011, a mesma recorrida foi encaminhada ao Comitê de Ética do recorrente por novamente esquecer de retirar uma das sondas de um dos pacientes que estava internado na instituição recorrente. Naquela oportunidade, Excelência, o erro da recorrida culminou em sangue na urina do paciente. Então, o objetivo aqui é demonstrar para Vossa Excelência que não se trata de uma situação esporádica. O objeto do contrato de trabalho da recorrida é prestar assistência à saúde dos pacientes que se encontram internados no hospital recorrente, né? E a falha foi uma falha técnica, não foi uma falha esporádica, foi uma falha reiterada. Além dessas falhas técnicas, a recorrida colecionou advertências junto à instituição recorrente. Algumas por falta injustificada, outras por mau comportamento com colegas de trabalho, algumas falhas técnicas. Em outra oportunidade, foi orientada, foi advertida pedagogicamente porque identificou o paciente errado. Então, assim, que objetivo demonstrar para Vossa Excelência aqui é que a recorrida já possui um histórico de advertência com a recorrida, já possui um passado que demonstra a falha técnica na instituição recorrente. Manter profissional desse numa instituição hospitalar traz prejuízo, traz um enorme risco à saúde dos pacientes. No outro ponto, Excelência, e por fim, para não me alongar muito aqui, ao contrário do que foi entendido pelo nobre julgador e com a devida vênia, imputada a falta à autora, à reclamante, a hora recorrida, não se trataria de um mero erro humano, como entendeu o nobre julgador Acô com a devida vênia. Isso porque, diferentemente de funcionários que trabalham na área de produção, que trabalham na linha de montagem, trabalham direto com máquinas, o ofício da recorrida, a natureza do ofício da recorrida, enseja o maior cuidado, o maior grau de zelo, o maior grau de comprometimento, porque trabalha diretamente cuidando de pacientes, trabalha diretamente fazendo assistência à vida humana. Então, com a devida vênia, o entendimento da nobre julgadora Acô, que ainda que se constatasse que o erro foi da recorrida, mas não ensejaria dispensa por justa causa por se tratar de um mero erro humano, ao nosso entendimento, com a devida vênia, não deve proceder, porque o objeto do contrato de trabalho dela para com o recorrente é justamente cuidar, fazer assistência à saúde humana. Portanto, Excelência, o recorrente ele pleiteia a reforma da sentença e, consequentemente, a manutenção da dispensa por justa causa. Muito obrigado a todos. Presidente, devolvo. Devolvo. Devolvo a presidência. O relator... Sou eu. O relator quer fazer alguma consideração? Presidente, a matéria aqui é claríssima, né? Há indicativo de que, se não foi ela participou lá do atendimento do paciente e o resultado material é que a agulha ficou lá espetada sem, contudo, causar maiores distúrbios à saúde do paciente. Mas seja como for, é mesmo inadmissível, né? Agora, também não é, dentro do conteúdo que estamos tratando, uma falta que vá comprometer a boa fama da instituição reclamada. São coisas que não devem, mas sabemos que acontecem. Estou sopesando aqui que a trabalhadora tem 27 anos de serviço para o mesmo hospital, né? Muito ruim também não era. A questão aqui é manter ou não manter a justa causa. Não tem problema nenhum mandar embora, não, mas é preciso mandar embora pagando integralmente as verbas rescisórias, já que não há a contundente segurança no sentido de que exclusivamente ela tratou do paciente. Então, por essa razão, eu estou subministrando aqui os princípios que regem o direito do trabalho para determinar que se pague as verbas rescisórias integralmente. Eu mantenho o voto. Presidente, sou revisor, eu só queria acrescentar, já que houve a sustentação oral insistente, inclusive nos fundamentos do seu recurso, o relator está com plena razão, assim como também o juiz de primeiro grau. Em primeiro lugar, presidente, há de ser dito, em homenagem à sustentação, de que o poder disciplinar do empregador, claro que ele é interna corporis, ao judiciário não cabe se imiscuir. Cabe ao judiciário, sim, observar os pressupostos, os fundamentos e os princípios que regem a justa causa. E como bem disse o relator, presidente, o que emerge da prova dos autos é que, em primeiro lugar, não foi somente essa senhora que teve contato com o paciente, né? O fato existiu, claro, né?
de deixar a agulha espetada, né? Devia acontecer? Não aconteceu. Agora, daí, presidente, e o advogado fala da tribuna sobre outras penalidades antecedentes que me parece que não guardam pertinência com aquela que gerou a resolução do contrato. E aí, presidente, para simplificar, eu fico com o relator. Por quê? Porque são 27 anos de tempo de serviço, a pessoa na mesma instituição, né, é uma função técnica. Eu acho que, como foi bem dito, poderia ter sido aberto, né, um procedimento interno permitindo que a reclamante esclarecesse ou justificasse o que houve, né, abrisse um contraditório interno, né. Mas, de qualquer forma, é uma penalidade rigorosíssima, né? Colocou-se aí culpa gravíssima, né? E ainda deixando, a meu ver, como fez o relator, indícios de que, evidentemente, não houve. Houve o fato, mas o fato não causou um grave, né, inevitável, né, irresistível prejuízo nem para a instituição e até para o próprio paciente em si. Então, presidente, eu estou de acordo com o voto do relator no que toca a questão da reversão da justa causa, que foi concedida pelo primeiro grau, como também estou de acordo naquilo que a reclamante pretendia, que era a indenização por dano moral. Então, eu estou de pleno acordo com o voto. Doutora Sabrina? Se eu gravei. Não apareceu para mim, não. Apareceu, não, acho que apareceu sim. Eu esqueci de liberar, liberei agora. Espera aí. Eu entendo que o procedimento da autora foi negligente. Ela deixou uma agulha no acesso do paciente, estou demonstrado através de prova testemunhal e somente não evoluiu para uma flebite, para uma coisa pior, porque o plantonista seguinte foi aplicar uma medicação no paciente e viu o erro. Apesar da reclamante ser antiga no reclamado, restou clara a negligência no atendimento ao paciente. Eu manteria a justa causa, porque eu acho que no tratamento com vida, o material com que ela mexe, vida humana, não é permitido negligenciar. Não evoluiu porque o outro plantonista pegou a tempo. E se tivesse evoluído? Vão aplicar uma penalidade, uma suspensão, uma advertência? Não. Ela mexe com vida humana, ela tem que prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Ela é antiga de casa, foi um erro grosseiro. Então, eu, data vênia, fico vencido, porque os senhores já votaram, eu manteria a justa causa aplicada pela reclamada. Bom, então, nesse caso, prevalece o voto do relator, por maioria, vencida a juíza Sabrina, quanto a justa causa. É só essa questão, né? Foi revertida no primeiro apenas grau. Isso mesmo, Excelência. O relator está mantendo a sentença. Então, a doutora Sabrina daria provimento para reconhecer a justa causa. Ok, Excelência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Por falar aproveitando o gancho do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que foi reclamado aqui, apenas para comentar, acho que não cabe mandar ofício, mas lamentar o fatídico acidente de ontem, que incendiou o convento das Irmãs Clarissas, ali na Avenida Catalão, e inclusive com a morte de uma delas e ferimento de outras. Então, lamentar isso, e está havendo até uma campanha para quem quiser ajudar. Elas estão precisando de roupas de cama, roupas em geral. A parte do dormitório, a ala do dormitório. Exato, atingiu todo o dormitório. E aí, presidente, nessa mesma linha, lembrar de São Paulo, também ontem, né, num estabelecimento lá, consta que, notícia de imprensa clandestino, em que trabalhadores bolivianos se ativavam na confecção de roupas no andar de cima e dormiam em condições degradantes embaixo.
e Ainda não foi pegou apurado, fogo no ambiente todo, vitimou vários trabalhadores que ali dormiam, algo que, além de nos sensibilizar na condição humana, também por identidade, diria, com o fator trabalho, negligente. Também. Morreu, inclusive, uma criança. Lamentável também. São Paulo está cheio disso. Fica aqui a nossa... E agora para... Viu, Fernando, você está até cansado, né? Não, Tá pensando, mas e a sessão de manhã, agora para remeter um ofício sessão de manhã, de congratulações e felicitações com a juíza Marta Rauft, que é o aniversário dela hoje. A nossa adesão. Com a adesão do Ministério Público. Vou deixar uma... Que isso? Não faço Não tem problema. Ainda bem que eu não participei. Vai deixar a agulha. É difícil mesmo. Não tem problema, gente. Não, espera em outra. Não, por isso não seja. A acupuntura espeta um monte de agulha e dá ganho dinheiro. Bom, próximo então. Me aguarda. Na mesma sala ainda, o 25 da pauta, processo 11.227, inscrita advogada Ellen Prates de Souza. 25 da pauta. 25, Manuel Rosa, recorrente, Companhia Copasa, recorrida. Com a palavra o juiz Vitor para a conclusão. Já votei. Nós estamos... só um pouquinho, Ju. Está complexo. Estamos, agora que eu identifiquei com mais clareza, nós estamos negando provimento ao apelo, confirmando a decisão pelos seus próprios fundamentos. Exato. O apelo, como o apelo é... Do trabalhador. Da reclamante, é o Manuel. Do Manuel, reclamante. A doutora fala pela Copasa, né? Pelo reclamante, excelência. Pelo reclamante, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente, demais componentes da turma, aos colegas aqui presentes. O tema já é conhecido de vossas excelências, né? É a questão do PDVI, onde a Copasa pagou aos seus funcionários que aderiram ao plano de demissão voluntária de forma equivocada da qual havia sido prometido. O que eu queria chamar a atenção, né, é que tem sido desconsiderado pelos julgamentos, né, pelas turmas, é a questão de que o próprio sindicato, no acordo coletivo extraordinário, previu com a reclamada hora recorrida, de forma expressa, de que o pagamento deveria ser realizado com 40% do salário nominal, acrescido do quinquênio, desse valor multiplicado pelo número de anos. Não obstante a isso, no presente caso, o reclamante é pessoa hipossuficiente, que não tem conhecimento técnico para poder avaliar a questão da sistemática de cálculo, né? Restou incontroverso também que a cláusula ela é ambígua e, assim, pugna-se pela aplicação do artigo 423 do Código Civil. Assim, o recorrente, hora recorrido, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido. O relator, na verdade, quer fazer alguma consideração? Presidente. Esse já é um posicionamento da turma aqui, reiterado. E, ademais, não há espaço, né? Não há espaço para se falar em hipossuficiência diante do ajuste feito pelo organismo coletivo. Né? Então, a tese sucumbe, razão pela qual estamos mantendo a decisão originária. Os demais estão de acordo, né? Já teve votação antecipada, então o voto do relator fica prevalecente à unanimidade. Obrigada, excelência. Uma inscrição para acompanhar o julgamento apenas, agora num processo físico, é o 54 da pauta. Relator, doutor Vitor Salino. É o processo número 1486 de 2014, 54 da pauta física. Física, né? Isso, é União Federal e Santa Casa. A nossa proposta de voto é de conhecer o recurso ordinário e negar-lhe provimento. 34. Então, o recurso é da União. Vossa Excelência conhece e nega provimento. Sim, senhor. E os demais?
De acordo? De acordo. Então, assim se decide a unanimidade.